gurizada, aulad.com.br, professor Bira de Literatura. Ricardo, História. Olha só, uma aula interdisciplinar, pessoal. Sei que nós estávamos conversando fazia tempo, né, que não tinha uma aula interdisciplinar. Nós sabemos que vocês adoram questões que misturam mais de uma matéria, que é a cara do Enem, diga-se de passagem, né? O Enem gosta de questões interdisciplinares, né, Ricardo? Isso aí, o Enem gosta e a gente vai falar um pouquinho sobre uma bem interessante, bem bacana. Legal, então olha só, nós vamos fazer o seguinte, ó. O Enem, tá? Se eu não me engano aqui o ano, lá vai, né? Um tempo, se eu não me engano, essa questão de 2002, né? Ô Bira, por que não botou o ano? Porque eu lembrei agora, tá? Mas assim, ó, tem um texto, por que literatura e história? Olha que interessante. Porque tem um texto do Cácaso, tá? Um autor muito importante, principalmente ali na década de 70, né? No meio da ditadura militar, qual o Ricardo vai falar a respeito, né? Mas ele tem aqui uma ironia e tem um jogo de metáforas nesse texto sensacional. Então o Bira vai ler para vocês, tá? Vamos fazer o seguinte, produção, bota o texto aí, que daí eu acho que fica legal, eu vou ler, né? E depois volta para nós e nós analisamos a questão. Zoom, foi? Já tá aí? Belezura! Logia e mitologia. Depois o Bira analisa esse título também, mas vamos pro texto primeiro. Meu coração, de 1972, já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas no vão da unha na alma. Um porco belicoso de radar, que sangre ri. A vida anoitece provisória, centuriões sentinelas do Iapoque ao Chuí. Belo texto, né? Volta aqui para nós, pro Bira e pro Ricardo. Foi? Vocês compreenderam esse texto, pessoal? Quando ele começa falando de 1972, ele já dá uma data, um contexto histórico que nós sabemos qual é, né? Ditadura militar. E ele cria várias metáforas com animais para mostrar quem são essas pessoas, quem é que oprime nessa época e quem são os oprimidos. É isso que nós vamos discutir nesse texto. Mas antes, Ricardo vai falar um pouquinho desse ano de 72. Fala aí, Ricardo. 72, a gente está no contexto de ditadura militar não só no Brasil, mas na América Latina. Aqui na América do Sul especificamente, as ditaduras vão começar, mas no Brasil em 64. Em 68 a coisa fica pior em todo o mundo, na América Latina principalmente com o AI-5. Então a gente tem um contexto de influência dos Estados Unidos, Operação Condor, e essas ditaduras vão começar a pipocar. Tem o Brasil em 64, a coisa fica mais dura em 68, o Chile em 73, a Argentina, o Uruguai, enfim, isso segue, isso se espalha. A gente tem aqui o governo do Médici, enfim, são os mais terríveis na ditadura militar. Anos de chumbo, né? Anos de chumbo, né? Costa e Silva e Médici, Emílio Galastazu Médici. Enfim, um contexto terrível que a gente tem nesse período. Incentivado pelos Estados Unidos, ditadura militar, repressão, morte, tortura, enfim, nada bom, nada bonito. E esse período aqui, esse cara está vivendo isso, ele está sentindo isso e vai escrever, como muita gente da época, na música, nas artes, enfim, de uma forma geral, essa gente vai passar isso para o seu texto, para a sua arte. E bem, então, o que a gente tem aí de questão? Isso foi legal que o Ricardo falou, porque assim, ó, muitos dos artistas da época, pintores, escritores, poetas, músicos e tal, eles vão criar fórmulas, né, artifícios de criticar a ditadura militar indiretamente. Porque vocês sabem que, assim como estudantes, intelectuais, as pessoas comuns dessa sociedade eram caçadas, elas sumiam do mapa, né? E mais do que isso, essas pessoas não tinham, justamente o AI-5 fechou o Congresso, né? Simplesmente elimina o Congresso, ou seja, a tua opinião agora, cara, se for contra o governo, tem que ser a favor ou fica quieto. Se tu te opor ao governo, acontecem coisas. Bom, o que ele diz para nós nesse texto aqui? Olha que interessante. O meu coração de 1972, o momento como o Ricardo falou, já não palpita fagueiro, ou seja, já não está feliz, já não é a mesma coisa. Ele está com medo, tem alguma coisa o incomodando. O que o incomoda? Sabe que há morcegos de pesadas olheiras. Olha que metáfora linda. Morcegos que ficam sobrevoando, que chupam sangue e de olheiras. Olheiras o que é, Pedro? Não dorme, né, velho? Tá sempre de olho, sempre visualizando o que está acontecendo. Agentes da ditadura militar, do ICOD,
os DOPS, enfim. DOPS, né? Eu li recentemente que o DOPS fichava até criança. Criança, 3, 4 anos tinha ficha no DOPS, só para vocês terem uma ideia. Aí ele segue com outras memórias, outras metáforas. Olha aqui, ó. Que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas entre o meio para descobrir. E olha que interessante isso aqui, cardumes de hienas. Esse é o coletivo de cardume, de hiena? Cardumes é o coletivo de peixes, mas ele usa, porque cardume é muito, né? Qual é o coletivo de hiena? Será que é o mesmo de alcateia, dos lobos? Acredito que sim. Pesquisa aí. São parentes, né? Raio Forte caiu ontem fazendo grande estrada. Deve estar ali no gênero, filo, alguma coisa. Pergunta pro professor de biologia, o Álvaro, do cabelinho aquele esquisito, tá? Olha só, mas qual é a ideia aqui? Cardume, muitas hienas infiltradas no vão da unha na alma, no vão da unha na alma, ou seja, aquela coisa que te enfia, né? Que te como é que é incisivo, né? Ele simplesmente te adentra, não só psicologicamente, mas até o corpo, né? A carne, tu sofre na carne mesmo, com o que é, pessoal? O que é? O que eles faziam? O que eles faziam? Diz aí pra nós. O que eles faziam? Torturas, cara. Torturas, não esquece disso. Antes e depois sumir, aparecer com a boca cheia de formiga, né? Bom, um porco bélico, né? De radar, sempre o mesmo, a questão de radar, olhando, visualizando, e que sangra e ri. Olha só, sangra e ri. O porco tem aquela ideia, né, da morte sofrida também, né? Mas esse porco aqui, ele é belicoso, de radar, é como se alguém não soubesse o que está acontecendo e mesmo assim ficar ao lado daquilo que está acontecendo. Sorri, né? Aqui ó, sangra e ri. Sangra, tipo aquela risada de nervosa ou de não conhecimento, ou seja, não sabe o que está na volta, o que está acontecendo política, economicamente. Tipo, alienado, né? Mas esse porco sangra e ri, ele bate, ele dá ênfase nisso. A vida anoitece provisória, né? Não é definitivo, porque essas noites vão e vêm. Centuriões, sentinelas do Iapoque ao Chuí. O que é um centurião? O que é um sentinela, Ricardo? E o que é do Iapoque ao Chuí? São esses caras do doicote, do DOPS, enfim, esses são centuriões, sentinelas, eles estão de olho o tempo todo. Esses são órgãos que tinham na ditadura, pessoal. Órgãos do Iapoque ao Chuí. Iapoque, Chuí, Rio Grande do Sul. O Iapoque, onde é que fica o Iapoque? Fica no norte. Amapá, tá certo? Amapá. Ô, meus amapaenses, por favor, confirma para nós, escreve aqui embaixo, do Iapoque ao Chuí. Aí nós vamos para as respostas. Compreendido o texto? De boa? Não? Então, belezura, falamos das metáforas, Ricardo fala, né, do contexto histórico. Aí a banca pede para nós o seguinte, ó. O título do poema, e eu deixei por último que eu vou analisar agora, explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 1970. Lembra qual é o nome? Vira a volta aqui, ó. Logia e mitologia. Logia, estudo. Estudo do quê? Antropologia, estudo do homem. Sociologia, estudo da sociedade, né? Logia, estudo de algo. O que? Mitologia. Mitologia é o estudo de mitos, simbologias, coisas que estão na nossa volta acontecendo. Olha que título perspicaz, né? Vamos estudar, vamos entender essas simbologias que estão ocorrendo em 1972, como o Ricardo falou que Cacos estava vivendo, ok? Voltamos aqui para as respostas. Nesse contexto, ditadura 1972, é correto afirmar que... Então nós temos que achar aquela que está correta. Letra A. O poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas, né, vários bichinhos e tal, com um significado impreciso? Tá certo isso? Não. Muito preciso, muito pelo contrário, é totalmente preciso, a gente identifica todos. E animais que têm características que ligam as pessoas que oprimiam na época. É perfeito, então tá errado. Letra A, elimina. Letra B, morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime vigente? Regime militar vigente? Morcego, cabra e hiena eram as pessoas? Ricardo? Não, novamente, esses animais, eles metaforizam o quê? Eles não são as vítimas, são eles os opressores. Hiena
Vamos pegar um deles especificamente. Carniceiro, né? E é um animal carniceiro. A cabra até pode ser bonzinho, dá leite e tal. Mas dá gombada também, dá gombada. Né? Aqui, ó. O morcego também não está associado a um animal também. Chupa sangue, né? O morcego, e sempre sobrevoando, dando uns rasantes, né? Metaforizam as vítimas? Não, né? O oposto, os opressores, ok? Então a letra B também está equivocada, ok? Letra C diz assim, ó, o porco, né? Animal difícil de domesticar. É difícil de domesticar um pouco, eu não sei. Mas enfim, representa os movimentos de resistência. Aqui o porco está representado como resistência, pessoal. Ele é o radar, lembra? Sangre-ri, ele está sempre de olho. Vou voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Um porco belicoso de radar. Tá? Assim como o morcego está sobrevoando, o porco está aqui embaixo, também de radar. Né? E diz... o porco animal difícil de domesticar representa um movimento de resistência? Não, né, Ricardo? Não tem como, né? Viu que tem uns pega-ratões aqui, né, pessoal? A letra D diz o seguinte, o poeta caracteriza um momento de opressão, tá certo, Ricardo? Até aqui? Até aqui certo. Até aqui certo. Opressão, 1972. Né? Ditadura, e o texto fala exatamente isso para nós, através de alegorias de forte poder de impacto. O que é uma alegoria? Logia, mitologia. Pessoal, alegoria é a metáfora ali. Ele está criando imagens, usando os animais, para mostrar o quê? O ser humano. Pessoas que manipulavam essa situação, que coordenavam essa situação. Certo ou errado isso aqui, Ricardo? Certíssimo. Perfeito, cara. Ele usa de alegorias, de simbologias para mostrar aquele período que é extremamente opressor. Certo? Mas deixa aí pendurado. Tu não lembra? Não tem certeza do que aconteceu? Bom, então vamos dar uma olhada na última aí, né? Perfeito, a gente corrige todas para ter certeza. A letra E diz o seguinte, ó. Centuriões e sentinelas, lá no finalzinho do texto, lembra? Simbolizam os agentes, até aqui parece que sim, né? Aqueles agentes que estavam de olho do sul ao norte e tal, que garantem a paz social experimentada. É eles que mantêm a paz, pessoal? Ou é eles que criam o caos? Cara, esses caras são sentinelas, eles estão de olho, eles estão investigando, eles estão buscando quem se opusesse ao governo. Então, paz social, não, só para quem queria ser enganado, só para quem acreditava no Papai Noel, no Coelhinho da Paz. Ou aquela paz feita à mão de ferro. Então, queridões e queridonas, a letra D do demônio é a nossa resposta correta. Tranquilo? Curtiram? Belezura? Aqui, ó, a gente se despede. Até a próxima aqui com o professor Bira e Ricardo. Falou, galera, até mais. Tchau.